Seção 1ª. Educação infantil. Artigo 22. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Parágrafo 1º. As crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, socioeconômicos e étnicos, por isso devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Parágrafo 2º. Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar requerem atenção intensiva dos profissionais da educação, durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois este é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada, a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. Parágrafo 3º. Os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do respeito mútuo, em que se assenta a vida social, devem iniciar-se na educação infantil, e sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Parágrafo 4º. Os sistemas educativos devem envidar esforços promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher as crianças, em estreita relação com a família, com agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria, formalmente estabelecidos. Parágrafo 5º. A gestão da convivência, e as situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais da educação e outros de áreas pertinentes, respeitados os limites e as potencialidades de cada criança, e os vínculos desta com a família, ou com o seu responsável direto. Seção 2ª. Ensino fundamental. Artigo 23. O ensino fundamental com 9 anos de duração, de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos de idade, tem 2 fases sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração, em regra para estudantes de 6 a 10 anos de idade, e anos finais, com 4 anos de duração, para os de 11 a 14 anos. Parágrafo único. No ensino fundamental, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade, ou na sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. Artigo 24. Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo, mediante: Inciso 1º. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Inciso 2º. Foco central na alfabetização, ao longo dos 3 primeiros anos. Inciso 3º. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores, em que se fundamenta a sociedade. Inciso 4º. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores. Inciso 5º. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco, em que se assenta a vida social. Artigo 25.
Os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer especial forma de colaboração visando a oferta do ensino fundamental e a articulação sequente entre a primeira fase, no geral assumida pelo município, e a segunda, pelo Estado, para evitar obstáculos ao acesso de estudantes que se transfiram de uma rede para outra, para completar esta escolaridade obrigatória, garantindo a organicidade e a totalidade do processo formativo do escolar. Seção 3ª. Ensino médio. Artigo 26. O ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, é orientado por princípios e finalidades que prevêem: inciso 1º. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Inciso 2º. A preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Inciso 3º. O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Inciso 4º. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. Parágrafo 1º. O ensino médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas como preparação geral para o trabalho, ou, facultativamente, para profissões técnicas, na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica, na cultura, como ampliação da formação cultural. Parágrafo 2º. A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas singularidades, que se situam em um tempo determinado. Parágrafo 3º. Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a permanência dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da educação básica.